Olá, alunos! Bem-vindo a mais uma aula aqui na nossa TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. E na aula de agora eu falo com o grupo 2, nível 2 da EJA. Quem vem comigo, chama a família e vem assistir mais uma aula. A nossa aula de hoje será sobre as funções de linguagem, é a continuação da primeira parte. Vamos ver? Mas antes a gente vai relembrar o que foi dito na aula anterior. Pode ser? Vamos lá. Nós vimos aí sobre os elementos da comunicação e vimos também a primeira parte das funções da linguagem. Nós vimos aqui os elementos da comunicação. Nós vimos que o emissor é aquele que emite a mensagem, né, que transmite a informação. O receptor é quem está recebendo, né? O canal é o local por onde passa a informação ou por onde ela é transmitida. O código é o que utilizamos, o nosso idioma, a língua portuguesa. E a mensagem é o conteúdo, né? O que está sendo tratado, o contexto. E nós vimos também sobre a função referencial, né? Que tem a função de trazer informação de forma objetiva. Vimos a função emotiva, que traz textos que podem vir, que o emissor podem trazer suas apreciações, suas impressões, certo? E a função apelativa ou conativa, que tem aí o objetivo de convencer, certo? E agora nós vamos para outra função. A função que nós estudaremos é a função metalinguística. Você já sabe o que é isso? Primeiro vamos ler a tirinha para a gente tentar identificar. Vamos lá? Meu avô diz que os quadrinhos eram melhores nos anos atrás, quando os jornais os imprimiam maiores. Ele diz que agora os quadrinhos são um monte de cabeças falantes xerocadas, porque não há espaço para contar uma história decente ou para mostrar ação. Ele acha que as pessoas deveriam ligar para os jornais e reclamar. Seu avô leva os quadrinhos bem a sério. E ele responde: mamãe está procurando asilos. Nós percebemos que tem personagens dentro de histórias em quadrinhos, de tirinhas, que normalmente encontramos em jornais impressos, falando de como era tempos atrás. E você sabe qual é essa função? É a função metalinguística. E o que quer dizer metalinguística? Primeiro eu trouxe aqui a definição de metalinguagem. Vamos ver juntos? Metalinguagem é a explicação de código pelo código. Linguagem sobre a linguagem. Por exemplo, aqui ele está falando sobre um código, que é a história em quadrinhos, dentro da história em quadrinhos, certo? Então, é quando aquele código está falando sobre ele mesmo, sobre aquele texto falando sobre ele mesmo. Como que isso funciona? Vamos ver. A função metalinguística é a função da explicação. Geralmente, ouvimos dizer que a função metalinguística é aquela em que o código explica o próprio código, ou seja, a linguagem explica a própria linguagem, e então teríamos o dicionário como principal representante dessa função. Como assim, professor? O dicionário é o principal representante dessa função. O dicionário, como o próprio nome diz, é onde a gente vai consultar o significado das palavras. E nele mesmo tem os significados das palavras. Então, ele tem a função metalinguística.
A gramática também. O que a gente encontra dentro de uma gramática, de um livro de gramática? Explicando a própria gramática. Então, isso é a função de metalinguagem. Nós temos também, eu trouxe outros 2 exemplos. Nós temos aqui Van Gogh. Vocês já conhecem esse quadro? Nesse quadro, ele pinta ele mesmo, se olhando, né, de um reflexo, e ele faz um autorretrato. Ele pinta um autorretrato. Então, nós podemos julgar que isso também se trata de uma função metalinguagem, ele explicando ele mesmo se pintando, certo? Outro exemplo, eu trouxe aqui o cartaz de um filme que chama Cinema Paradiso. É um filme muito lindo, emocionante, e ele fala sobre a história do cinema mesmo. É muito bom de ver. Ou seja, é o código, o próprio código explicando ele mesmo, certo? Falando sobre ele mesmo. A gente pode ver também livros que falam de livros, músicas que falam sobre a música, o teatro falando sobre teatro. Isso tudo é metalinguagem, é a função metalinguística. E a função fática? O que vem a ser a função fática? Vamos ver juntos? Olha, estão vendo aqui essa imagem? Oi? Alô? Você tá aí? Estão percebendo que são palavras que utilizamos para chamar a atenção? Fulano, quando eu chamo a pessoa pelo nome, eu não quero chamar a atenção dessa pessoa. Você que tá aí cochilando, acorda! Tá vendo? Isso é função fática, quando eu quero chamar a atenção da pessoa. Vamos ver como é isso? A função fática da linguagem é bastante marcada por expressões de cumprimento, despedida, bem como o uso de vocativos, que indicam que o emissor, que é o locutor, deseja chamar a atenção do receptor, que é o interlocutor, para que seja mantida a comunicação. Ou seja, eu vou tentar chamar a sua atenção, para a gente manter o diálogo, para você se atentar ao que eu estou falando, certo? E quais são as características da função fática da linguagem? Nós temos aí as saudações, que é bastante característica da função fática. Interação entre as pessoas, o discurso, eu falo, você fala, você diz o meu nome, eu digo o seu nome. Testa o canal de comunicação, quando eu digo, ei, você está me ouvindo? Ei, você compreendeu o que eu disse? Então, isso é testar, né, os canais, testar, ver se está fluindo essa comunicação. Utiliza interjeições para que se mantenha o discurso. Interjeições, ei, oi, psiu, alô, certo? Ou seja, é para chamar a sua atenção. Essa é a função fática da linguagem. E a função poética? Nós vamos ler o poema de Fábio Bahia. Vejam bem esse poema. Viu que ele tem o formato de uma ampulheta e ele escreveu o poema nesse formato. Vamos ler juntos? Ampulheta da vida. A vida, essa incontinente areia de ampulheta, dá-nos constantes impressões de finitude, quando de fato apenas alcançamos um importante ponto de virada. A tua vida avança ou escorre neste momento. Este é o poema de Fábio Bahia. Viu que ele trouxe um formato, uma visibilidade? Essa é a função poética. A função poética é algo estético, para trazer sentimento, para trazer algo bonito, bonito de se ver, bonito de se ler. Essa é a função poética da linguagem. A função poética vai trazer aí uma estética, algo bem preocupado com a estética mesmo, porque quer apresentar algo bonito. Vai trazer forma,
no discurso, né? Um discurso poético, onde traz algo que possa mexer com os sentimentos. Nós encontramos aí em obras literárias, poesias, poemas, faz gerar em nós reflexões, algo que nos faz repensar, né? Traz emoções, nos faz emocionar, às vezes ter um pouquinho de raiva também de certos personagens, ou seja, vai mexer com as nossas emoções e vai trazer diversas interpretações, certo? Essa é a função poética. Vamos ler mais sobre a função poética? Nessa função, o enunciado centra-se principalmente na mensagem, em sua construção, em sua forma e seus efeitos. É uma função ligada à estética que permite uma interpretação mais livre de quem acessa o seu conteúdo. É importante lembrar que, apesar do nome, a função poética não ocorre apenas na poesia. Ela pode ocorrer em diversos outros contextos verbais e não verbais, como em textos de prosa, publicitários, música, pintura, em imagens. Todos esses códigos podem trazer aí uma função poética, né? Que está preocupada com a estética, que está preocupado em mexer com as emoções de quem lê, de quem recebe aquele texto. E vamos para aí o exercício nosso de cada dia. Vem comigo? Vejam bem, ó. O telefone tocou. Alô, quem fala? A pessoa responde. Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode me dizer de quem se trata? Esse é um trechinho, né, de Carlos Drummond de Andrade, e vocês percebem que aí a pessoa está tentando manter ali uma comunicação. E pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, qual é a função que predomina nesse texto? Vamos ver? É a função metalinguística? Tá falando dele mesmo? É a função fática, referencial, emotiva ou é conativa? Olha, pelo jeito que tá tentando chamar atenção, né? Tem ali vocativos, então só pode ser a função fática, certo? Estavam lembrados? Outro trecho, né? É o trecho de uma música de Tom Jobim, é o samba de uma nota só. Vejam bem, é só um trechinho. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer, como eu sou a consequência inevitável de você. É o trechinho de uma música, de um samba, né? E como podemos evidenciar a função metalinguística neste poema? Estão lembrados do que é a função metalinguística? O que é a metalinguagem? Vamos ver. Letra A. Pela presença de rimas e versos. Letra B. Pela palavra eu, que expressa a participação do emissor. Ou letra C. Pela língua explicando a própria língua, quando a música em forma de música explica o que é um samba de uma nota só. Então, assim, para a gente perceber a função metalinguística, né, nós vamos ver que é o samba, né, uma música explicando um samba de uma nota só. Concordam? Então, a alternativa correta para essa questão é a letra C. E eu fico por aqui com mais essa aula. Eu espero vocês na próxima aula. Se cuidem!